Saudações, pessoal! Nessa apresentação, nós vamos ver o que é vida e quais são algumas das principais características dos seres vivos, dos organismos. Então, em primeiro lugar, o que seria vida? Infelizmente, ninguém sabe ao certo nem o que é vida, nem o que é um organismo, apesar de a gente já estudar biologia há uns bons anos aí. Mas mesmo assim, nós vamos tentar estabelecer uma definição possível, que é baseada em um organismo que poderia ser o mais simples de todos. Você pode admitir, em termos evolutivos, que seria um possível ancestral de todos os outros seres vivos que existem aqui no planeta. E em seguida, nós vamos ver algumas das principais características dos seres vivos, que vão servir para facilitar a diferenciação entre eles e os objetos inanimados. Tá? Diferenciação no sentido de nós percebermos o que é vida e o que não é vida um pouco mais fácil. Então vamos lá. O sistema abaixo, que está sendo representado pela figurinha do meme, ele é constituído de matéria. Matéria da forma como a gente define lá no ensino fundamental. Né? É aquilo que tem massa, ocupa lugar no espaço, enfim, definição simples mesmo. Então esse sistema é constituído de matéria. Nesse caso, essa matéria é uma coleção de moléculas orgânicas, que está indicada ali pela letra M, de matéria. Né? Então seriam várias moléculas orgânicas, proteínas, aminoácidos, glicídios, lipídios e várias outras. É bom a gente definir o que é um sistema. De acordo com o dicionário Aurélio, o sistema é um conjunto de elementos entre os quais haja alguma relação. Ou então é a disposição das partes ou dos elementos de um todo, coordenados entre si e que formam uma estrutura organizada. Você sabe que os sistemas em geral, eles decaem. Um biscoito que você deixa solto no seu jardim, por exemplo, ele vai decair, mesmo que nenhum inseto ou algum bicho venha comer aquele biscoito, mas aos poucos ele decai. Um animal morto, você também sabe que decai. Então nós sabemos que essa matéria M do sistema, ela decai em um produto do decaimento, D, que seria uma outra coleção de moléculas orgânicas. Mas D não faz parte do sistema inicial. E você sabe que se o processo continuar, o sistema vai decaindo por completo e some, né? Deixa de existir. Porém, o sistema vivo é aquele que é capaz de contrabalançar o decaimento ao converter o nutriente N em mais matéria M, sustentando um ciclo de automanutenção por um certo tempo, tá? Porque ele não consegue contrabalançar por completo, não consegue eliminar o decaimento por completo. Mas, como ele é capaz de adquirir esse nutriente N e converter em mais matéria do sistema, ele é capaz de sustentar esse ciclo de automanutenção aí, por um certo tempo que seria o tempo de vida do organismo. Esse seria, então, o nosso organismo mais simples. Observa lá embaixo na animação, na figura, e veja que você faz algo semelhante. Né? Dessa forma, então, um sistema vivo é aquele que é capaz de utilizar matéria e energia externas em um processo interno de automanutenção, que por sua vez também produz os seus próprios componentes. Qual seria esse processo? É o metabolismo. Tá? Nós vamos considerar, inclusive, essa foi a nossa definição de vida. Nós vamos considerar também que para ser vivo, o sistema tem de ser constituído de moléculas orgânicas, tem que ser um sistema orgânico. Então, por exemplo, mesmo que a gente seja capaz de criar daqui a um tempo robôs que sejam até mesmo capazes de se reproduzir, nós não vamos considerar eles como vivos, pelo menos aqui na nossa matéria de biologia, na nossa disciplina, porque eles não são constituídos de matéria orgânica, digamos assim, como nós. Bem, vista uma possível definição de vida, vamos ver agora quais seriam algumas das principais características dos seres vivos. A gente tem que ter em mente o seguinte, que nem todos os seres vivos têm todas essas características e que alguns objetos inanimados, ou seja, coisas não vivas, também têm algumas das características dos seres vivos. Então, primeiro dessas características. Os seres vivos eles são constituídos de matéria, da forma como nós já definimos. E nós vamos considerar que a unidade fundamental da matéria, aqui na nossa disciplina, é o átomo. Se você pesquisar por aí, você vai ver que a unidade fundamental da matéria é considerada como sendo o férmion. Mas aqui para a nossa disciplina, vamos considerar que é o átomo mesmo.
Dentre os principais átomos ou elementos químicos que constituem os seres vivos, é bom lembrar esses aí: o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o enxofre e o fósforo. É bom decorar essa palavrinha, CHONSP. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo. Esses elementos, com exceção do hidrogênio, eles não são muito abundantes no universo. Mas eles fazem parte da vida por quê? São eles que constituem a vida por quê? Porque possuem as propriedades físico-químicas que os permitem se combinar e gerar as moléculas biológicas, as proteínas, os lipídios e outras. Outra coisa, os organismos eles são constituídos de células. Nós vamos considerar que as células são as unidades fundamentais dos organismos. Existem dois tipos de células, basicamente, que são os procariontes e as eucariontes. Em resumo, porque não é o tema dessa aula, procariontes são as células mais simples, que não têm envelope nuclear. Já as eucariontes são células bem mais complexas, que têm envelope nuclear e têm muito mais estruturas citoplasmáticas do que as procariontes. Ambas, de qualquer forma, normalmente têm o quê? Material genético, onde está inscrito um manual de instruções para o funcionamento da célula, para ela construir as partes dela, para ela se reproduzir, crescer e tudo mais. Você pode até se indagar, mas as hemácias, por exemplo, de mamíferos, não têm material genético. Realmente não tem. Mas as células que são precursores das hemácias, essas sim tinham. Tá? Então a presença do material genético é fundamental. Outra coisa que é importante destacar é sobre os vírus. Os vírus não são células e nem são feitos de células, eles são acelulares. Não têm metabolismo próprio e por conta disso eles são parasitas das células obrigatoriamente. Tá? Eu particularmente considero os vírus como objetos inanimados, mas muita gente considera como vivo. Então a nossa posição ideal de se manter é dizer que os vírus são entidades, que não se sabe se eles estão vivos ou não, estariam no limite entre o vivo e o não vivo, ou então vivem uma vida emprestada pela célula que eles infectam. Enfim, de qualquer forma, o vírus está para a célula, assim como um DVD está para um computador. O DVD sozinho não faz nada, o vírus sozinho também não faz nada. Outra característica que nós acabamos de falar é a presença do metabolismo. O que é o metabolismo? É um conjunto bastante interligado de todas as reações químicas que ocorrem dentro das células. Você vai poder dividir esses grupos de reações em dois, que seriam as reações catabólicas. Nesse caso do catabolismo, moléculas complexas são quebradas em moléculas mais simples e isso libera energia. Então aqui, por exemplo, tem uma sacarose, que é o açúcar de cozinha, que pode ser quebrada em glicose e frutose e libera energia. Ao contrário do catabolismo, tem também as reações anabólicas. Então são dois tipos de reações, as reações catabólicas e as anabólicas. No anabolismo, moléculas simples são usadas para produzir moléculas complexas, mas isso requer energia. Então seriam reações no sentido contrário. Por exemplo, glicose e frutose originando sacarose. Então catabolismo e anabolismo seriam reações contrárias uma à outra. Catabolismo quebra, anabolismo constrói. Lembre-se que para construir precisa de energia. É muito mais fácil você quebrar alguma coisa do que você construir alguma coisa. Outra coisa que os seres vivos têm é a capacidade de reagir aos estímulos, tanto internos quanto os estímulos ambientais. Então, por exemplo, as plantas, nós sabemos que elas crescem em direção à fonte de luz. Você, se tiver com o estômago vazio, reage tendo a sensação de fome. Se você estiver feliz, você também vai reagir tendo sensações. Inclusive, a gente pode ver até nas feições, nas expressões faciais. Então, capacidade de reagir aos estímulos, mais uma característica. Outras seriam a capacidade de crescimento, reprodução e hereditariedade. A hereditariedade, em resumo, seria a capacidade de transmitir características aos descendentes. Crescimento, a gente pode admitir que seja o crescimento propriamente dito. Reprodução seria a capacidade de deixar descendentes, ou sozinho ou com a ajuda de outro organismo. Hereditariedade, como nós vimos, é a capacidade de transmitir características aos descendentes. Você herdou muitas coisas dos seus pais. Você tem 2 olhos, 2 braços, que nem eles. Por último, as populações de organismos elas apresentam variabilidade genética e podem evoluir ao longo do tempo.
graças à presença do material genético. Então vão gerando descendentes diversos que podem ser mais ou menos adaptados ao ambiente, e o perfil da população ele é alterado ao longo das gerações, ao longo do tempo. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Deus abençoe.